Lemos, que proceda a leitura da data da reunião anterior. Boa noite a todos. A ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador Frederico, através de videoconferência, às 19 horas do dia 29 de junho de 2020, estando presentes o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente os seguintes vereadores: Cleia, Edilon, Everaldo, Frederico, Itagina, Jonas, Dedolá, Luciano e Maio. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a análise dos projetos de lei 025, 026 e 027 de 2020. O projeto 025 autoriza a abertura de decreto especial no orçamento vigente para complementar a obra de construção do Parque Municipal da Matinha. E o projeto 026 autoriza a abertura de decreto especial no orçamento para aquisição de bens móveis para o pronto atendimento municipal. E o projeto 027 autoriza o pagamento de débitos de exercícios anteriores por uso de infração à legislação de trânsito, a fim de regularizar a situação do veículo de propriedade do município. Os três projetos foram considerados lá para votação. Seguidamente, passou a análise dos autores dos requerimentos de saúde e finalidade para serem votados na sessão ordinária. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Câmara Municipal de Campos Altos, em 29 de junho de 2020. Passa a ata em votação. A favor. A favor. Ata aprovada por todos. A favor. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos projetos de lei 028 de 2020, que dispõe sobre as alterações de valores dos plantões no pronto atendimento e da outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Imagina, se você puder falar no seu microfone, está dando uma interferência. No meu? É. Senhores vereadores, pois então, nós estamos hoje eu estava terminando a análise dos projetos 028 e 029, né? E que ambos concedem aumento, né, na gastos com pessoal. E o que é o problema desses projetos? Esses projetos foram encaminhados para a Câmara num período que não é possível mais fazer esse tipo de reajuste, né? No caso aqui, nós temos 3 dispositivos legais que vedam a concessão desse reajuste, né? O primeiro deles é da lei eleitoral, todo mundo, né, já está familiarizado, que é 6 meses antes da eleição não pode conceder aumento, com exceção daquela recomposição anual. O segundo é a lei de responsabilidade fiscal, que 6 meses antes do término do mandato também não pode ter aumento de despesa de pessoal. E por fim tem aquele plano de auxílio financeiro aos municípios, né, que foi aprovado esse ano pelo governo federal, que também congelou as despesas com o pessoal até 31 de dezembro de 2021. Então, infelizmente, esses projetos não tem como... meu posicionamento, né, é que é ilegal essa concessão de aumento de despesa agora nessa época. Eu ainda tentei ver se era possível, né, se seria possível ou não, pelo menos aquele do piso salarial dos agentes de saúde, né, mas eu não recomendo não, que realmente não tem, a lei de responsabilidade fiscal não deixa muita abertura para isso não. Então, se esses projetos tivessem sido encaminhados para a Câmara, né, há alguns meses atrás, não teria problema nenhum, mas agora, nesse período, já não pode mais. Aí, se o senhor tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aqui para esclarecer. Obrigado, doutor. Passa a palavra aos vereadores. Pessoal, então, esse projeto, acho que o destino natural é a devolução para a prefeitura, né? Vocês pretendem votá-lo? Presidente. Pode falar, velho.
A gente não tem o respaldo do nosso jurídico, a gente não pode votar, né? Tem bem a lei também é bem clara do presidente, que foi votado de 16 de março, que ele explicou que até dia 21 até 31 de dezembro de 2021 não poderia ser votado. Então a gente eu peço que ele esclareça, bem esclarecido, para o pessoal, que você esclareça também que esse projeto não pode ser votado, certo? Porque a gente não pode votar porque está fora da lei no momento, né? Então, como o doutor explicou. Senhores vereadores, vamos deixar estabelecido que nós vamos fazer devolução do projeto e apresentar essas justificativas ao prefeito, que se for o caso ele pode apresentar as razões dele, se ele insistir na votação, pode ser? Senhor vereador, eu posso só dar uma opinião? Pode. A gente tem que mandar, então, vamos fazer o seguinte, talvez manda um ofício da Comissão de Assuntos Diversos, que analisa a legalidade, né? Pedindo para o prefeito dizer se ele insiste na tramitação, se ele quer, porque ele tem que pedir a devolução, né? A retirada. Nós não podemos arquivar assim, a Câmara vota a favor ou contra. Mas a gente manda um ofício para ele e de quebra também já pede, porque mesmo que fosse votar, também não mandou, a lei de responsabilidade fiscal fala que quando tem aumento de despesas você tem que mandar uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. Quer dizer, então, se ele quiser que vote, se ele insistir nisso aí, que mande essa documentação, que faltou também, que o projeto também não veio completo, não. Ok, doutor, obrigado. Então, fica estabelecido dessa forma. Senhores vereadores, passaremos a discussão do projeto 029 de 2020, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários em saúde e dos agentes de combate a endemias no município de Campos Altos e dá outras providências. Com a palavra, o assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto também entra na mesma proibição daquele anterior, né, do plantão. Infelizmente, mesmo que em decorrência do piso salarial, aí está um detalhe, aquele plano de socorro aos municípios, que foi votado esse ano pelo governo federal, né? Ele até tinha uma previsão legal que, em tese, poderia votar, né? Só que caiu no período dos 6 últimos meses, aí a lei de responsabilidade fiscal não deixa. Se tivesse chegado um pouco antes também, poderia votar, mas agora já não tem como mais. Então, pelo mesmo motivo do anterior, infelizmente não dá para fazer esse reajuste mais. Passa a palavra aos vereadores. Presidente. Pode falar, velho. Eu queria pedir a vereadora Itagina, parece que ela teve uma reunião com o prefeito, junto com o presidente. Eu queria que ela esclarecesse para a gente o que foi falado na reunião, por favor. Com a palavra, vereador Itagina. Bom, senhores, na reunião a gente tratou foi de outros assuntos referente a um requerimento do vereador Maicon, vendo a possibilidade de dar uma gratificação temporária devido à pandemia. Esse foi o assunto abordado lá na reunião. Depois, os outros assuntos que foram tratados foi referente ao plano de carreira, porque as técnicas de enfermagem, né, eu já venho falando aqui há algum tempo, que elas estão com um salário muito defasado, o que é uma verdade, né, e que elas querem, assim, uma posição do prefeito e também da Câmara. E o que a gente falou, que isso é só possível resolver através do plano de carreira, né, que é lá que vai consertar essa discrepância do salário delas. E ele vai amanhã em Belo Horizonte para ver como que está o andamento do plano. Até eu acho que o Maiquinho deve ir com ele, estava presente lá na hora. E foi isso. Referente a esse reajuste aí dos plantões, né, ela ficou aguardando o parecer do assessor da Câmara Municipal. Não é isso, Maicon, vereador e presidente? Vereador Maicon. Isso, vereador Itagina. Como foi dito, teve a reunião, teve lá também não só as enfermeiras, mas
vários funcionários lá do hospital, como faxineiro, motorista, querendo os seus reajustes também. Aí, como foi explicado também, como a Itagina falou, com o plano de carreira que vai ser resolvido mesmo. Não tem outras soluções por enquanto agora não. E foi uma reunião boa, eles entenderam. E é assim que segue, né? Senhores vereadores, então vamos fazer com esse projeto aqui o mesmo do anterior, né? Conforme sugestão do assessor jurídico. Vereador Luciano. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Eu queria questionar o doutor Leonardo, Fred, se essa remuneração, mesmo que seja provisória, os agentes, funcionários, né, os médicos, os técnicos de enfermagem, enfermeiras, faxineiros, motoristas de ambulância, se essa possibilidade dessa remuneração, mesmo que seja provisória, até passar a pandemia, tendo recurso, é possível fazer essa remuneração? Queria que o doutor Leonardo passasse para nós. A palavra, assessor jurídico. O vereador, nesse caso aqui, infelizmente não, porque a gente tem 3 dispositivos legais vedando o ajuste a concessão desse aumento de despesa de pessoal, né? Você tem a lei eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal e esse plano de socorro aos municípios. Pelo plano de socorro aos municípios, você até, em tese, você até poderia ter alguma coisa que fosse decorrente, por exemplo, da situação da pandemia, né? Você poderia gerar uma despesa para socorrer a pandemia, aí não teria problema, né? Só que a lei de responsabilidade fiscal agora, nessa época, já não deixa mais. Então, e nem a lei eleitoral. Então, infelizmente, se fosse algum tempo atrás, poderia, mas agora já não é possível mais, mesmo que seja transitório. Não, beleza, doutor. Então, eu entendi bem. Então, era possível, sim, se o projeto tivesse vindo antes do período eleitoral. Agora, nesse período agora, juridicamente fica errado. Não é isso? O ideal é que ele tivesse chegado no início de maio, né, antes do plano de socorro aos municípios, né? Aí poderia votar sem problema nenhum, mas aí agora já não tem como mais. Ok. Então, vamos também encaminhar um ofício com essa situação ao prefeito, para ele poder, caso queira, retomar o projeto ou pedir, né, para que a gente insista na votação. Senhores vereadores, passaremos a análise do projeto de lei 030 de 2020, que dispõe sobre a alteração da lei 18 de 91 e da outras providências. Passa a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto de lei, o objetivo dele é corrigir um dispositivo que tem no Estatuto dos Servidores, que lá estabelece que a licença do servidor para concorrer à carga letiva seria de depois do registro da candidatura até alguns dias depois da eleição, né? Só que o que acontece? Os senhores devem lembrar que até pouco tempo, alguns anos atrás, a campanha eleitoral durava 3 meses, né? Então, a licença era desse período, coincidia certinho com o registro da candidatura até a data das eleições. Só que agora, como diminuiu a campanha por 45 dias, o registro da candidatura ficou mais tardio. Só que a lei complementar 64, que é a lei de inelegibilidade, ela não modificou. Então, o servidor continua tendo que afastar 3 meses antes. Então, para o nosso estatuto do servidor não ficar diferente, não ficar errado, por assim falando em termos leigos, né, está fazendo essa alteração, porque o município não pode dispor no estatuto dele de uma forma diferente da lei federal. Nós temos que seguir o que está na lei federal. Então, isso aí é só para corrigir o que está no estatuto, né, que, de qualquer forma, o servidor tem que afastar 3 meses mesmo, antes não tem como. Só isso. Passa a palavra aos vereadores. Presidente. Verinho. O doutor Leonardo, o senhor está falando em razão de 13 meses, mas porque aumentou aí no caso de 15 dias para o final de saída do candidato, não é?
É isso mesmo. Porque o que acontece? O nosso estatuto, ele falava que a licença ia começar depois do registro da candidatura, né? E ia até na eleição. Só que agora a legislação eleitoral mudou. Por quê? Porque o registro da candidatura, ele vai ser, tipo assim... Dia 26 de setembro. Isso. Só que o afastamento dele vai ter que ser em agosto agora, por exemplo, porque antecipou as eleições, né? Então o afastamento continua sendo 3 meses. Então seria agora em agosto, dia 15. Na verdade, o TSE, acho que ele julgou uma tabela com o dia 11. Dia 11 é 4 dias antes do prazo final. Aí ele tem que afastar. Tem outros afastamentos com data diferente. Tem afastamento que é 4 meses, outros é 6, né? Mas, quer dizer, dependendo do cargo que o servidor tiver que concorrer, ele vai afastar aquele período que manda a legislação eleitoral. Então, esse que a gente vai votar é só uma proposição na emenda para alterar só essa data. Isso, só para corrigir, só para o nosso regimento não ficar diferente. Certinho. Ok. Obrigado. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, o projeto está apto para votação. Senhores vereadores, passaremos à discussão dos requerimentos 14 de 2020, de autoria do vereador Maicon. Passa a palavra ao assessor jurídico e ao autor dos requerimentos. Assessor jurídico. Senhor presidente, eu até queria pedir desculpa para o senhor, mas esse requerimento que a gente viu que a gente pediu dos profissionais da saúde, ele ficou prejudicado por causa desse plano de socorro aos municípios. Então, quer dizer, não vai adiantar nem a gente mandar, porque não vai ter como atender. E no dia que a gente fez a reunião, eu ainda não tinha atentado para essa data, que ele já está em vigor. Então, agora com essa questão aí, infelizmente, não vai ter como, né? E esse segundo aí, eu vou pedir para os senhores deixar eu explicar, porque foi eu que pedi para o Maicon fazer, para o presidente da Câmara, que é uma recomendação do Ministério Público sobre uma ação civil pública que teve, que beneficiou todos os municípios de um modo geral, e alguns municípios entraram com execução individual, em face da União, enfim, é uma questão jurídica bem complicada. Então, só para garantir que o município não haja de forma incorreta, em desacordo com a determinação do Ministério. Zé, desliga o microfone para nós, por favor. Está desligado? Então, só para garantir que o município vai seguir a recomendação do Ministério Público, a gente está mandando esse requerimento, pedindo informações para o prefeito e encaminhando para ele cópia dos ofícios circulares para poder resguardar algum eventual prejuízo para o município. É só em questão meramente formal, mesmo burocracia, para a gente ter a informação correta. Ok. Algum vereador quer se manifestar a respeito dos requerimentos? Certo. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.